3.827 graus Celsius. Essa é a barreira térmica, onde o aço se torna uma poça líquida e o ouro simplesmente evapora no ar. Por que o elemento número 74 sequer começa a demonstrar incandescência sob condições tão extremas? Aparentemente, a física convencional deveria ditar a destruição de qualquer sólido em tais patamares de calor. Mas este metal suporta temperaturas infernais de 6.922 graus Fahrenheit sem perder sua integridade estrutural. Sem a presença constante desse material, os aviões perderiam a sustentação e cairiam do céu, enquanto as luzes das metrópoles se apagariam de forma definitiva. As máquinas pesadas que moldam a infraestrutura global parariam suas operações instantaneamente, pois o tungstênio é o pilar invisível da civilização moderna. Mas isso é apenas o começo. 40% de todo o metal que sustenta a sociedade atual já passou por um ciclo de morte e renascimento por meio da reciclagem industrial. Pode-se notar como a indústria global monitora cada grama dessa substância rara com precisão absoluta. O equipamento gradualmente processa o minério, mas o segredo de sua utilidade reside em propriedades que desafiam a lógica elementar da engenharia. O processo está apenas ganhando velocidade. O ponto de fusão deste elemento é o mais alto entre todos os metais identificados na crosta terrestre, atingindo níveis comparáveis ao calor encontrado na superfície de uma estrela. À primeira vista, o tungstênio parece apenas mais um componente metálico cinzento, mas na prática, ele opera onde qualquer outro material seria vaporizado de imediato. Vê-se como a resistência ao fogo extremo permite que, a uma temperatura de 3.000 graus Fahrenheit, este gigante mantenha a maior resistência à tração entre todos os metais puros conhecidos. O aço, em condições idênticas, já teria perdido completamente sua capacidade de carga e forma original. Depois fica mais complexo. Segurar um pequeno cubo deste material na palma da mão gera uma dissonância cognitiva imediata. O peso parece impossível para as dimensões reduzidas do objeto, revelando uma densidade extrema que impede deformações ou falhas mecânicas. A câmera desliza ao longo das superfícies polidas, onde a dureza excepcional se manifesta como uma barreira física intransponível. Esta substância não cede sob pressão e não falha em ambientes onde a natureza normalmente destruiria qualquer construção humana em poucos segundos. A estrutura atômica densa garante que cada componente fabricado suporte esforços mecânicos contínuos sem sofrer fadiga prematura. Tudo só se complica quando analisamos sua aplicação em ferramentas de corte e blindagens, onde a integridade do material é testada até o limite máximo da física. O metal se deita em configurações precisas dentro dos laboratórios e fábricas, servindo como o elo final entre a ambição técnica e a realidade material. O fluxo produtivo segue adiante pela cadeia industrial de forma contínua. 3 milhões de toneladas. Esta é a estimativa total das reservas mundiais de tungstênio que possuem viabilidade econômica para mineração em todo o planeta. Porque a busca por este elemento é comparada a uma operação de guerra logística em escala global. A escassez extrema torna cada depósito um ativo estratégico fundamental, já que o tungstênio não existe de forma isolada na natureza, permanecendo oculto no interior de formações rochosas específicas, conhecidas como wolframita e scheelita. Mas sem essa substância, a indústria de alta tecnologia simplesmente pararia. Esta raridade contrasta severamente com a abundância do ferro ou do alumínio, exigindo que nações como China, Rússia e Canadá mantenham operações mineiras em escalas monumentais para garantir o suprimento. Geólogos utilizam sensores e tecnologia de mapeamento de ponta para localizar os veios metálicos antes que a força bruta mecânica assuma o controle total da operação. Mas isso é apenas o começo. Plataformas de perfuração mecanizadas penetram a crosta terrestre para a instalação de explosivos industriais que fragmentam a rocha sólida com detonações coordenadas. Vê-se como a poeira assenta lentamente após as explosões,
revelando toneladas de detritos que precisam ser removidos imediatamente. Caminhões colossais, com rodas que superam a altura de um homem adulto, transportam milhares de toneladas de minério bruto todos os dias, subindo as rampas íngremes das minas a céu aberto a partir das profundezas escavadas. À primeira vista, o material extraído parece apenas rocha comum e sem valor. Mas na prática, cada fragmento é o componente inicial de um labirinto químico de purificação. O processo está apenas ganhando velocidade. A primeira etapa técnica consiste na destruição mecânica total do material bruto. Trituradores gigantescos e moinhos de esferas industriais esmagam as pedras sucessivamente até que elas sejam reduzidas a um pó extremamente fino, o que permite a liberação física dos cristais valiosos contidos na matriz rochosa. Depois, fica mais complexo. Engenheiros aplicam métodos de separação por gravidade e utilizam ímãs de alta potência para isolar o mineral de interesse dos resíduos estéreis, gerando um concentrado técnico. Pode-se notar como o concentrado é direcionado para reatores químicos complexos, onde inicia uma sequência de banhos ácidos e processamento em fornos de alta temperatura. O objetivo central é a remoção completa de impurezas em um nível atômico rigoroso. O material é submetido a um processo de torrefação até ser convertido em óxido de tungstênio, um pó fino que atua como a base química para todas as transformações subsequentes. Transição para o próximo nível. A estrutura natural da rocha é desmontada átomo por átomo para que a matéria seja reconstruída conforme as especificações industriais exigidas para suportar condições extremas de calor. Por que o óxido precisa passar por uma atmosfera de hidrogênio em temperaturas que ultrapassam os 3.000 graus Celsius? A remoção do oxigênio é mandatória para a obtenção do metal em seu estado fundamental. Dentro de fornos industriais herméticos, a reação química resulta na produção de um pó de tungstênio puro com características físicas singulares. Tudo só se complica neste estágio da metalurgia. O ponto de fusão deste elemento é tão elevado que o processo de fundição convencional torna-se praticamente impossível de ser executado com as tecnologias de calor padrão. Pode-se notar como o pó metálico mantém sua estabilidade mesmo sob condições que derreteriam quase qualquer outro material conhecido na face da Terra. O equipamento gradualmente prepara o metal purificado para as fases de consolidação mecânica, onde a resistência extrema do tungstênio será testada e moldada. O metal permanece em sua forma granular, aguardando os procedimentos de metalurgia do pó para finalmente ganhar coesão estrutural. Assim, o material deixa o forno de redução, passando para um estágio tranquilo de armazenamento e preparação técnica. Pressões esmagadoras. Essa é a força necessária para compactar o pó de tungstênio em uma estrutura sólida funcional. Por que submeter o material a esse esmagamento mecânico extremo, em vez de simplesmente derretê-lo? A fundição convencional falharia diante de um ponto de fusão tão elevado, então utiliza-se o processo de sinterização. O pó é prensado com uma intensidade colossal e aquecido, até atingir temperaturas próximas à liquefação, fazendo com que as partículas individuais se unam em uma massa sólida rígida, sem jamais passarem pelo estado líquido. Mas isso é apenas o começo. A verdadeira revolução na engenharia de materiais ocorre no momento exato em que esse pó metálico é misturado ao carbono e ao cobalto. O resultado desse processo é o carboneto de tungstênio, uma cerâmica metálica que figura entre as substâncias mais duras já desenvolvidas pela humanidade. Pode-se notar como o equipamento de precisão molda essa liga, capaz de cortar, serrar e desintegrar quase qualquer outro elemento existente na crosta terrestre. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o metal parece uma peça inerte, mas na prática, ele atua como dentes indestrutíveis para a infraestrutura global. Brocas e ferramentas de corte fabricadas com esse composto fatiam ligas metálicas complexas com a mesma facilidade que lâminas atravessam substâncias macias.
Vê-se como o metal se deita em camadas de revestimento técnico para suportar o atrito constante. Tudo só se complica com as demandas da indústria extrativa. Na exploração de petróleo, uma única broca equipada com apenas 500 gramas de tungstênio em sua extremidade perfura milhares de metros de granito e rocha sólida. Sem a dureza extrema desse metal específico, a extração mundial de energia e os sistemas de fabricação modernos sofreriam uma interrupção total e imediata. Transição para o próximo nível. O tungstênio também se manifesta como um mestre no campo da destruição balística. No setor de defesa, a densidade absurda deste elemento é aplicada em projéteis perfurantes de alta energia cinética. Quando um projétil de tungstênio atinge um alvo blindado em velocidades supersônicas, ele mantém sua integridade estrutural e não sofre deformação. Ele atravessa múltiplas camadas de blindagem de aço, com eficácia devastadora, concentrando uma quantidade colossal de energia em um ponto de contato minúsculo. É a força bruta da física operando em sua expressão mais letal. No entanto, o tungstênio não é empregado exclusivamente para fins de destruição de materiais. Ele atua como um guardião silencioso no desenvolvimento de tecnologias médicas e eletrônicas extremamente delicadas. Na medicina, sua densidade superior serve a um propósito de proteção vital para a segurança humana. Ele é integrado em tubos de emissão de raios-x e na fabricação de escudos densos contra a radiação ionizante. Ao contrário do chumbo, que apresenta alta toxicidade, o tungstênio bloqueia a radiação de forma segura e eficaz para proteger pacientes e equipes médicas. Depois, fica mais complexo. Se observarmos a engenharia aeroespacial, o metal torna-se um componente vital para a aviação comercial e militar. Ligas de tungstênio operam continuamente no interior térmico das turbinas de jatos, onde o calor intenso destruiria outros metais convencionais. Além disso, sua massa altamente concentrada o torna um material perfeito para o balanceamento de máquinas de alto desempenho. O equipamento gradualmente ajusta o centro de gravidade de veículos complexos. Em carros de corrida da Fórmula 1, embarcações e aeronaves, pequenos blocos metálicos de tungstênio atuam como contrapesos de alta densidade. Eles ocupam um volume espacial mínimo, mas fornecem a estabilidade física necessária para operações em alta velocidade. Vê-se como esses componentes são instalados em pontos estratégicos dos chassis e fuselagens. Até na microeletrônica, o metal desempenha papel fundamental, brilhando em filamentos e componentes que conduzem eletricidade sob condições de calor insuportável. O fluxo do material segue adiante pela cadeia de produção. 60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total exata dos condutores elétricos que envolvem o globo terrestre neste momento. Por que o suprimento de tungstênio permanece estável mesmo com reservas geológicas limitadas e uma demanda industrial voraz? À primeira vista, a escassez deveria interromper a produção global, mas na prática, a solução reside na reciclagem mais eficiente do planeta. O tungstênio atua como um recurso cíclico que retorna continuamente ao processo produtivo. 40% de todo o tungstênio utilizado mundialmente provém de material reciclado. Ferramentas desgastadas e brocas fragmentadas não são descartadas como resíduos, mas tratadas como recursos de alto valor estratégico. As unidades fabris processam essas peças obsoletas, revertendo o metal ao estado de pó puro, que se apresenta pronto para uma nova prensagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o material recuperado mantém as mesmas propriedades físicas do minério virgem. Extrair minério novo através da detonação de montanhas gera custos elevados e maior impacto ambiental. A reciclagem de tungstênio reduz drasticamente esses danos, garantindo a disponibilidade contínua deste recurso vital para a indústria pesada. Vê-se como a tecnologia se torna sustentável através do reaproveitamento total da matéria-prima. Mas isso é apenas o começo. O tungstênio funciona como a espinha dorsal invisível da engenharia moderna. Ele estabelece a fronteira física entre as limitações técnicas e as novas possibilidades de construção.
Este elemento permite que aeronaves atinjam altitudes maiores e que perfuratrizes alcancem camadas profundas da crosta terrestre com segurança. O equipamento gradualmente transforma a percepção do que é possível realizar em ambientes extremos. Tudo só se complica se considerarmos a complexidade de sua estrutura atômica. A característica mais impressionante deste metal não reside apenas em sua dureza extrema ou no ponto de fusão elevado, mas em sua capacidade de reintegração total. Uma broca utilizada na manutenção asfáltica hoje pode ter integrado a fuselagem de uma aeronave no passado. O material resiste à degradação temporal, sendo apenas reconfigurado pela engenhosidade técnica aplicada aos processos térmicos e mecânicos. Transição para o próximo nível. Cerca de 1.500 voltas completas ao redor da Terra poderiam ser dadas com a quantidade total de fios existentes no mundo. A escala da infraestrutura moderna depende diretamente da estabilidade desses materiais. O fluxo de metal reciclado garante que a cadeia de suprimentos permaneça ativa sem interrupções. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade para as próximas décadas de uso industrial. O material segue adiante pela cadeia. Dezenas de quilômetros de fiação elétrica estão ocultos nas paredes das construções modernas, conduzindo uma energia capaz de alimentar cidades inteiras. Por que esse material suporta tamanha carga elétrica sem entrar em colapso térmico imediato? A resposta para essa pergunta reside em uma sequência brutal de fogo, pressões extremas e uma precisão microscópica. Mas, para entender como a luz é ativada em uma sala, é necessário primeiro descer às profundezas escuras da crosta terrestre. A trajetória de cada cabo condutor não possui origem em ambientes laboratoriais esterilizados, mas sim no caos ensurdecedor de uma mineração a céu aberto. Engenheiros e operadores travam uma disputa tecnológica constante contra a geologia rigorosa do planeta. O solo sob os pés dos trabalhadores vibra de forma contínua e rítmica. Por que o chão treme dessa maneira se não há um terremoto em curso? Essa vibração é, na prática, o pulso constante da atividade industrial pesada. Em vastas jazidas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como marcas profundas na crosta, máquinas de proporções titânicas operam sem interrupções durante o dia e a noite. Mas isso é apenas o começo. Para acessar o minério de alto valor comercial, as equipes de engenharia precisam remover massas rochosas de escala montanhosa. O processo se inicia através da violência técnica e milimetrada de explosivos industriais. Brocas de grande porte perfuram a rocha sólida com precisão, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes específicas. Pode-se notar como a terra se rompe assim que o sinal de detonação é emitido pelos técnicos de segurança. Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em frações de segundo, gerando uma nuvem densa de poeira que se eleva e cobre o horizonte. A escala operacional se torna ainda mais imponente quando o maquinário pesado entra em ação no terreno. Escavadeiras hidráulicas, que atingem a altura equivalente a prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros resultantes da explosão. Vê-se como as caçambas desses equipamentos, com volume suficiente para levantar um veículo de passeio com facilidade, operam incessantemente. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que funcionam como mecanismos gigantescos de transporte. Cada um desses veículos é capaz de carregar centenas de toneladas de minério bruto em cada viagem realizada. O equipamento gradualmente manobra pelas estradas internas da mina, onde um único pneu desses caminhões possui o dobro da altura de um ser humano adulto. Esses gigantes metálicos transportam a carga bruta diretamente para os trituradores primários da unidade. Lá, blocos de rocha do tamanho de sofás são esmagados como se fossem estruturas frágeis, sendo reduzidos a fragmentos menores. O processo está apenas ganhando velocidade. Toda a matéria-prima é preparada para ser enviada às refinarias em esteiras rolantes de alta capacidade. Até este estágio do processamento, o material disponível consiste apenas em fragmentos de pedra suja e sedimentos minerais. À primeira vista,
A extração parece ser um processo de simples remoção de terra, mas na prática é a base para a pureza do metal condutor. Para converter essa matéria bruta em um condutor de energia eficiente, o material precisa ser submetido a testes térmicos rigorosos. O metal se deita em camadas nas calhas de processamento, enquanto segue para a etapa de purificação. O fluxo de minério avança agora para os fornos de alta temperatura, onde a transformação química definitiva começará a ocorrer. 950 graus Celsius. Essa é a temperatura rigorosa que transforma a rocha sólida em um estado fluido de matéria. Por que a extração do alumínio exige um ambiente térmico tão extremo e eletricidade de intensidade colossal? À primeira vista, o processo de fundição parece ser apenas uma aplicação de calor intenso, mas na prática, trata-se de uma decomposição química estrutural, onde a corrente elétrica rasga as ligações atômicas. A alumina extraída da bauxita é mergulhada em células de redução eletrolítica, onde fluxos elétricos capazes de destruir qualquer sistema doméstico atuam sem interrupção. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a rocha se rende sob o calor de 1742 graus Fahrenheit. O alumínio puro se desprende da mistura original e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo das cubas industriais. O equipamento gradualmente acumula esse fluxo metálico, formando um reservatório de material fundido que se move com densidade. Depois fica mais complexo. A purificação do cobre exige um rigor ainda mais elevado através de banhos eletrolíticos específicos. A eletricidade opera como um filtro de escala microscópica, removendo cada átomo de impureza do cobre, até que ele atinja a pureza de 99,9%. Por que tamanha precisão é exigida na composição final do metal? Uma única partícula de contaminação remanescente seria capaz de provocar um curto-circuito catastrófico em sistemas instalados a quilômetros de distância. O metal líquido, agora em seu estado mais puro e incandescente, é direcionado para moldes de aço maciços. Tudo só se complica. Vê-se como sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra a superfície externa do molde com pressão constante. Esse choque térmico faz com que a casca do metal endureça instantaneamente, criando uma estrutura sólida externa, enquanto o núcleo permanece quente e maleável. O resultado desse processo são lingotes sólidos e barras massivas que emitem um brilho vermelho alaranjado intenso no ambiente da fábrica. Mas isso é apenas o começo. Um bloco de metal estático não possui a forma necessária para o transporte de energia elétrica em larga escala. Ele precisa ser submetido a uma transformação mecânica, onde será esmagado e esticado além de seus limites estruturais. O lingote incandescente, ainda irradiando calor residual de forma implacável, avança para a linha de laminação automatizada. O processo está ganhando velocidade. Pode-se notar como rolos de aço endurecido aplicam uma pressão de centenas de toneladas sobre a superfície do metal. O material sofre uma deformação plástica severa, enquanto é forçado a passar por cilindros que giram em alta velocidade constante. O bloco, inicialmente grosso e curto, é esticado e comprimido até se transformar em um vergalhão longo com cerca de 8 milímetros de espessura. Mas 8 milímetros ainda representa um diâmetro excessivo para as aplicações finais. Transição para o próximo nível. Para a criação dos fios finos que compõem os cabos modernos, a produção entra na fase técnica da trefilação. É neste estágio que a engenharia atinge uma precisão microscópica absoluta. As hastes de metal são puxadas através de uma sequência de orifícios cada vez menores, conhecidos tecnicamente como fieiras de diamante industrial. Vê-se como o metal corre pela linha com uma velocidade alucinante, reduzindo sua seção transversal a cada passagem sucessiva. O metal se ajusta às dimensões finais de forma contínua e precisa. Centenas de quilômetros por hora é a velocidade na qual o metal é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente arredondado. Por que o diâmetro precisa ser tão reduzido a ponto de superar a finura de um fio de cabelo humano? Aparentemente não é complexo, mas essa redução extrema
É um processo de violência controlada, onde a estrutura física é levada ao limite absoluto sob pressão constante. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse filamento em tempo real, garantindo que a geometria permaneça inalterada durante o deslocamento acelerado. Pode-se notar como o equipamento ajusta instantaneamente a tensão se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada sob a luz do laser. O resultado visual é um fio brilhante e liso como um espelho, mas um problema oculto reside na microestrutura da matéria. O processo está apenas ganhando velocidade. Após ser puxado, esticado e forçado através de fieiras de diamantes industriais, o metal encontra-se em um estado de estresse mecânico severo. Sua configuração interna torna-se rígida e perigosa. Vê-se como a estrutura cristalina endurece a ponto de o material se partir como vidro se houver qualquer tentativa de dobra manual. Ele necessita de um tratamento térmico específico para recuperar a ductilidade perdida no processo anterior. Para curar o metal, o fio é enviado para câmaras de recozimento herméticas, que funcionam como sistemas de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é completamente removido para evitar que o fio sofra oxidação, enferruje ou apresente manchas superficiais. A temperatura sobe de forma controlada e suave para cerca de 600 graus Fahrenheit. Não é calor suficiente para atingir o ponto de fusão, mas é a energia exata para fazer os átomos dentro do metal relaxarem suas ligações. À primeira vista, o aquecimento parece uma etapa passiva, mas na prática, é o momento em que a estrutura cristalina do cobre ou do alumínio, distorcida durante a trefilação, se realinha totalmente. A rigidez desaparece enquanto a tensão interna evapora sob o efeito do calor estável. O equipamento gradualmente libera o fio pelo outro lado da câmara, mantendo a aparência visual idêntica, embora a natureza física tenha mudado fundamentalmente. Antes quebradiço, o material agora apresenta-se macio e extremamente flexível para as etapas seguintes. Pode-se dobrar, torcer e enrolar o filamento sem o risco de rompimento estrutural. É uma transformação invisível aos olhos, mas vital para a integridade do produto. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo teria funcionalidade prática. Tudo só se complica com a necessidade de resistência mecânica superior. Agora que os fios individuais são flexíveis e geometricamente perfeitos, o processo exige transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes isoladas. O estágio seguinte atinge um dos momentos mais técnicos da indústria, conhecido como a fase de trançagem. Um único fio fino permanece frágil sob tração pesada, mas a união de dezenas deles cria uma corda metálica de força mecânica incrível. Imagine uma máquina de proporções gigantescas, comparável ao tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando o motor principal é acionado, o sistema inicia um movimento coordenado em alta velocidade. O corpo da máquina, tecnicamente chamado de gaiola, começa a girar em torno do seu próprio eixo com estabilidade absoluta. As bobinas descrevem círculos perfeitos no espaço, criando um rastro metálico sincronizado enquanto a rotação aumenta. Transição para o próximo nível. Os fios individuais são puxados simultaneamente para um ponto central de convergência denominado nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica rigorosa, formando o núcleo do cabo. Micrômetros. Essa é a medida exata que separa a integridade de um cabo de uma falha catastrófica durante a sua fabricação. Por que a tensão na torção dos fios é controlada com tanta rigidez matemática? À primeira vista, a união de fios metálicos parece um processo mecânico comum, mas na prática, se a tensão for excessiva, o cabo torna-se excessivamente rígido e consome material desnecessariamente. Inversamente, uma tensão frouxa resulta em uma estrutura que se desfaz durante o manuseio ou instalação. O processo está apenas ganhando velocidade. Tudo acontece em um borrão de movimento contínuo, enquanto o ruído industrial se manifesta como um zumbido rítmico e constante. Sensores de alta sensibilidade monitoram a integridade de cada fio individual presente na linha.
Se um único filamento, com espessura inferior a um cabelo humano, sofrer uma ruptura em meio a esse fluxo veloz, a maquinaria cessa o movimento de forma instantânea. A perfeição é o único parâmetro aceitável, pois o material que emerge da extremidade oposta deixa de ser um conjunto de fios dispersos para se tornar um condutor unificado. Pode-se notar como o equipamento gradualmente transforma a matéria em algo flexível como uma corda, porém resistente como uma barra de aço sólido. Mas isso é apenas o começo. Este condutor, embora capaz de transmitir a energia que sustenta a vida moderna, permanece perigoso nesta fase bruta de fabricação. O contato físico direto com o metal energizado resultaria em um desfecho fatal para qualquer operador. Por esse motivo, o componente necessita de uma armadura técnica. A metalurgia agora cede lugar à química industrial. O condutor metálico entra na linha de extrusão para receber sua camada externa protetora, o isolamento. Em silos prateados de grandes dimensões, toneladas de grânulos de polímeros, como o cloreto de polivinila ou o polietileno especial, aguardam o processamento. Vê-se como esses grânulos assemelham-se a pequenas contas brancas ou translúcidas antes do tratamento térmico. Os grânulos plásticos são succionados para o interior de uma unidade de extrusão que opera sob alta pressão e calor intenso. O polímero é aquecido até atingir o estado de uma pasta viscosa e totalmente homogênea. O fio de metal atravessa o centro geométrico de uma cabeça de aço, enquanto o plástico fundido é injetado sob pressão ao seu redor. O processo assemelha-se ao revestimento de uma estrutura cilíndrica, mas executado com precisão de micrômetros. A camada isolante deve ser perfeitamente concêntrica em relação ao núcleo metálico. Se a espessura for menor em um dos lados, a eletricidade pode romper a barreira dielétrica, provocando arcos elétricos, incêndios ou falhas críticas no sistema. Depois fica mais complexo. Assim que o polímero aquecido estabelece contato com o metal, o cabo mergulha em uma piscina de resfriamento preenchida com água fria circulante. O choque térmico é imediato e controlado. O plástico endurece de forma instantânea, preservando sua geometria e forma final de maneira permanente. Para condutores de grande porte, destinados ao subsolo urbano, uma única camada de proteção é insuficiente. Esses componentes recebem bainhas adicionais grossas, projetadas para resistir a agentes químicos, óleos e ataques de roedores. Alguns cabos submarinos são reforçados com armaduras de aço para suportar a pressão hidrostática esmagadora das profundezas oceânicas. O metal se deita em camada uniforme sob as proteções. Pode-se notar que o produto final aparenta ser indestrutível, mas o controle de qualidade não opera com base em suposições. Antes que um único metro de condutor receba autorização para deixar o pátio fabril, ele deve enfrentar protocolos rigorosos de testes de resistência. As variáveis envolvidas são críticas. Uma falha neste material não representa apenas a interrupção de um circuito doméstico, mas pode comprometer a operação de hospitais ou desencadear incêndios em edifícios de grande altura. O equipamento gradualmente aplica estresse sobre o material. Transição para o próximo nível. O teste elétrico inicial aplica uma tensão significativamente superior à carga que o cabo suportará em sua vida útil operacional. Engenheiros monitoram sistematicamente os instrumentos em busca de qualquer fuga de corrente ou fraqueza estrutural no isolamento. A operação assemelha-se à tentativa de expandir um balão com ar comprimido até seu limite físico. Caso exista um ponto de fragilidade, a falha ocorrerá de forma controlada dentro do ambiente seguro do laboratório. O processo está apenas ganhando velocidade com a introdução de avaliações físicas destrutivas. Máquinas de tração esticam o cabo até o limite de ruptura para assegurar que a interface entre o metal e o plástico permaneça íntegra. Amostras de produção são submetidas a câmaras de combustão para verificar se o isolamento possui propriedades retardantes de chama ou se sofre fusão inadequada. Outros segmentos são resfriados a temperaturas negativas para garantir que a cobertura não apresente rachaduras em climas de inverno rigoroso. Lasers de alta frequência escaneiam toda a superfície em busca de irregularidades que são invisíveis à visão humana comum.
raios X atravessam a camada de plástico para confirmar se o núcleo metálico permanece centralizado com exatidão absoluta. Apenas o material que demonstra sobrevivência a todos esses critérios rigorosos recebe a certificação oficial de aprovação técnica. Finalmente, o produto acabado é organizado e enrolado em carretéis de madeira tratada ou estruturas metálicas de aço. Cada unidade é pesada individualmente, etiquetada com seus dados técnicos de rastreabilidade e preparada para a movimentação logística. O fluxo de produção conclui esta fase com a estabilização do material. O cabo agora está devidamente processado e pronto para cumprir sua função na infraestrutura global de energia de forma segura. 60 milhões de quilômetros de cabos representam a extensão total dessa indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares anualmente, assemelhando-se a moedas gigantescas de uma civilização de titãs que aguardam para serem desenroladas entre trincheiras, postes e paredes ao redor do planeta. Por que o fio escondido na parede de um cômodo comum carrega tamanha complexidade técnica? Aparentemente, trata-se apenas de um item cotidiano, mas na prática, ele é o resultado final de uma sequência industrial extrema. Esse material nasceu de uma detonação controlada em uma mina de cobre profunda, passou pela fusão em um ambiente químico de altíssima temperatura e foi esticado através de fieiras de diamantes industriais. Mas isso é apenas o começo. O metal é curado pelo calor constante, trançado em um vórtex mecânico de alta rotação e submetido a testes rigorosos de fogo e condutividade elétrica. Pode-se notar como o equipamento gradualmente transforma o cobre bruto em uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos operam como artérias invisíveis que sustentam a infraestrutura moderna. Sem essa rede, o funcionamento das cidades cessaria em um segundo. O acionamento de um interruptor de luz é o desfecho de uma jornada técnica épica, onde mesmo o menor condutor possui uma trajetória de produção monumental. Depois, fica mais complexo. Toneladas de sal puro foram espalhadas sobre terras férteis por agricultores no deserto de Nevada durante o ano de 2023, em um ato que foi interpretado inicialmente como um colapso financeiro. Por que destruir o solo com minerais que teoricamente impediriam o crescimento vegetal? O sol de Nevada atua como uma fornalha a céu aberto, martelando a terra até criar uma crosta dura e impenetrável, que desafia a agricultura convencional. Este erro calculado, no entanto, não destruiu a produtividade da região. Em apenas uma temporada, a intervenção transformou o terreno estéril em uma base biológica capaz de aumentar a colheita em 400 vezes. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a alfafa se comporta como uma fortaleza biológica impenetrável diante das condições climáticas extremas do deserto. À primeira vista, a planta parece apenas uma forragem comum para o gado, mas na prática, ela esconde um segredo mecânico que desafiou a tecnologia agrícola por muitas décadas. Cada pequena flor roxa contém um sistema de defesa físico e brutal. Trata-se de uma armadilha mecânica em miniatura. A coluna reprodutiva da planta permanece sob tensão extrema dentro das pétalas, funcionando como uma mola de aço comprimida, ou o gatilho de uma arma carregada. Tudo só se complica. Para que a produção de sementes ocorra, este mecanismo precisa ser disparado por uma força física externa, mas a estrutura da alfafa não facilita o acesso ao néctar. Quando um inseto pousa sobre a flor, o dispositivo de gatilho é liberado instantaneamente. A coluna reprodutiva atinge o polinizador com uma força violenta e surpreendente para a escala do inseto. Pode-se notar como a abelha do mel comum reage com cautela a esse impacto físico. Para esses insetos, a coleta de alimentos se transforma em um confronto mecânico, onde cada tentativa de extração resulta em um golpe direto contra o corpo do polinizador. O material orgânico e o solo seguem agora para a próxima fase de processamento sem pressa. 2023. Este foi o ano em que a crise atingiu o seu ponto de ruptura absoluto nas plantações de alfafa. Porque os campos permaneciam estéreis apesar da coloração roxa vibrante das flores.
Aparentemente não é complexo entender a polinização, mas na prática, as abelhas comuns desenvolveram uma técnica de perfuração lateral para extrair o néctar sem acionar o mecanismo de disparo da planta. Sem esse acionamento mecânico, não ocorre a fecundação, o que resulta na ausência total de sementes e na anulação dos lucros previstos para a safra. Os rendimentos financeiros escorriam pela gestão agrícola com a mesma facilidade que a areia seca passa entre os dedos. Gastava-se uma fortuna em recursos hídricos e fertilizantes minerais para sustentar vegetais que se recusavam terminantemente a cumprir o ciclo reprodutivo básico. Pode-se notar como o solo se tornava progressivamente mais salino, enquanto os custos operacionais de produção escalavam para níveis insustentáveis. Mas isso é apenas o começo. As metodologias químicas e mecânicas modernas falhavam de forma sistemática diante da inteligência adaptativa de uma pequena frota de insetos. A engenharia agronômica tradicional, equipada com maquinário pesado e insumos laboratoriais, encontrava-se em um impasse definitivo contra a biologia. O processo está apenas ganhando velocidade. Diante do colapso econômico iminente, a solução para este problema de milhões de dólares não emergiu de biotecnologia de ponta, mas de registros técnicos arquivados em uma universidade. Vê-se como a doutora Clara Martinez localizou em documentos datados da década de 1970 o projeto biológico de um polinizador esquecido pela indústria contemporânea. Nomia melanderi. Este é o nome técnico da operária conhecida popularmente como abelha alcalina. Por que essa espécie específica se diferencia de todas as outras abelhas comerciais? O equipamento biológico deste inseto não envolve a vida em colmeias, a produção de mel para consumo humano ou a submissão a uma rainha centralizada. Ela opera como uma unidade solitária que habita galerias escavadas no subsolo profundo. À primeira vista, parece um inseto comum, mas na prática, ela funciona como a chave mestra exata para a estrutura morfológica da alfafa. A evolução biológica calibrou este inseto com o peso molecular e a resistência estrutural necessários para suportar o impacto físico do gatilho floral. No momento em que a flor golpeia o corpo da abelha alcalina, o inseto não recua nem altera sua trajetória de coleta. Ele absorve o impacto mecânico, coleta os grãos de pólen de forma eficiente e se desloca imediatamente para o próximo alvo botânico. Tudo só se complica. Esta máquina biológica de alta precisão estava funcionalmente extinta nas regiões agrícolas do estado de Nevada devido à intervenção humana direta. Pode-se notar a ironia técnica deste cenário, onde décadas de aragem profunda do solo e aplicação de defensivos químicos pesados dizimaram os túneis habitacionais desta espécie. O progresso industrial eliminou sistematicamente a única entidade biológica capaz de viabilizar a sustentabilidade econômica da colheita. A resposta para a crise estava presente no ecossistema durante todo o tempo, porém, foi enterrada sob camadas sucessivas de modernização agressiva. Depois, fica mais complexo. Se os produtores desejassem recuperar a produtividade das terras, precisariam executar uma manobra operacional considerada impensável no setor. Eles teriam que cessar imediatamente o combate contra a natureza característica do deserto de Nevada, para tentar reconstruir o habitat original. Vê-se como o planejamento estratégico mudou de direção para restaurar o ambiente que foi alvo de tentativas de destruição por mais de 50 anos. Assim nasceu o projeto mais contraditório da história da agricultura moderna, voltado para a reintegração de sistemas biológicos naturais no processo industrial. O material genético e o esforço de restauração agora seguem adiante pela cadeia de recuperação ambiental. Dezenas de milhares de dólares são investidos na conversão de zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Por que transformar campos férteis em uma zona aparentemente morta e estéril? À primeira vista, a entrada de tratores gigantes para degradar o solo parece um retrocesso produtivo. No entanto, sem essa alteração drástica da superfície, a criação do habitat necessário para a espécie-alvo seria impossível, tornando todo o investimento em biotecnologia inútil.
A engenharia por trás desses leitos de sal segue padrões de construção industrial rigorosos. O processo inicia-se com a escavação precisa da camada superficial da terra. Logo após, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, cujo custo atinge dezenas de milhares de dólares por setor. Essa água permanece estritamente no subsolo, mantendo a umidade e a maleabilidade do terreno, sem nunca atingir a superfície diretamente. Mas isso é apenas o começo. Caminhões despejam toneladas de sal industrial sobre a área preparada, enquanto niveladoras guiadas a laser garantem que o terreno fique plano como uma mesa de bilhar. O sal atua aqui como um componente tecnológico ativo e não como um agente contaminante. Ele exerce a função de puxar a umidade das camadas inferiores para selar a superfície, criando um sistema de controle térmico constante. Pode-se notar como o brilho branco reflete a radiação solar, enquanto a rede hidráulica opera silenciosamente abaixo da crosta. Depois, fica mais complexo. Vizinhos e motoristas interrompiam o trajeto para observar o que a mídia local classificava como um experimento bizarro. Agricultores aplicavam fortunas para gerar uma mancha branca e brilhante em meio às plantações verdes de suas fazendas. Parecia o oposto do progresso técnico convencional, mas representava a única estratégia viável para a polinização em larga escala. O palco industrial estava montado sob o sol intenso, aguardando a introdução dos agentes biológicos. Caminhões especializados transportando caixotes pesados marcaram o momento da verdade no dia da liberação. Vê-se como os recipientes são descarregados, contendo blocos de solo com milhões de larvas adormecidas de abelhas alcalinas. A operação ocorreu de forma direta, sem o uso de colmeias de madeira, redes de proteção ou trajes especiais para os operários. O processo está apenas ganhando velocidade. Milhões de insetos foram depositados sobre o chão quente e salgado, enquanto a opinião pública previa um extermínio rápido. Especialistas afirmavam que o calor da crosta branca cozinharia as larvas em menos de 48 horas. Durante os primeiros dias, a superfície permanecia imóvel e o silêncio dominava as fazendas, sob uma tensão palpável. O risco de humilhação pública e prejuízo financeiro total pairava sobre os investidores diante da aparente inatividade. Tudo só se complica. Abaixo da crosta de sal, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em pleno desenvolvimento fora do alcance das câmeras. Enquanto as manchetes de jornais previam o fracasso iminente, o exército subterrâneo iniciava o despertar. As abelhas alcalinas não realizam simples escavações, elas executam a construção de cidades verticais complexas. Nesta etapa, não termina o trabalho de estruturação do solo. Cada fêmea atua como uma mineradora de elite dentro da infraestrutura térmica controlada pela irrigação. Elas perfuram túneis verticais perfeitamente redondos, descendo a uma profundidade de 50 centímetros na terra compactada. Pode-se notar como a precisão matemática da escavação permite a estabilidade das paredes internas. O equipamento de irrigação mantém o subsolo macio, facilitando o avanço das galerias, enquanto a superfície salina protege o núcleo da colônia. O processamento biológico segue adiante pela cadeia de produção de forma silenciosa. Milhares de glândulas abdominais trabalham simultaneamente para secretar uma substância que cimenta as paredes dos túneis. Por que transformar a terra em estruturas tubulares, lisas e resistentes que desafiam o desmoronamento? Aparentemente a construção é frágil, mas a secreção interage com a crosta de sal na superfície para criar uma blindagem absoluta. O sal, anteriormente alvo de críticas severas, atua agora como um escudo térmico que reflete o calor excessivo do deserto e estabelece uma barreira física impenetrável para predadores como formigas e besouros. O equipamento biológico das abelhas transforma o sódio na muralha de um castelo subterrâneo. A densidade populacional nesses setores desafia qualquer lógica de planejamento urbano convencional. Em apenas 1 metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam de forma independente e coordenada, criando uma metrópole invisível de alta complexidade.
Pode-se notar como cada túnel abriga câmaras de cria meticulosamente revestidas com uma secreção natural hidrofóbica. Essa camada protetora isola o pólen e os ovos contra a umidade, funcionando com a precisão de cofres bancários blindados. Mas isso é apenas o começo. Dia após dia, a infraestrutura se expande em pontos onde a observação humana comum detectava apenas terra branca e estéril. Enquanto a superfície parecia morta, a vida fervilhava em uma escala industrial massiva sob a crosta. Os canos, o sal e o nivelamento mecânico serviram exclusivamente como a fundação bruta para as arquitetas finais. Assim que a construção atingiu a maturidade técnica, a cidade abriu seus portões para o ambiente externo. A transição para a fase operacional não ocorreu de forma gradual, mas como uma explosão biológica coordenada. Semanas após a liberação do habitat, os campos de alfafa vizinhos aos leitos de sal começaram a vibrar sob um fenômeno acústico. Um zumbido grave, profundo e constante passou a preencher o ar de forma ininterrupta. Milhões de abelhas alcalinas emergiram do solo para iniciar um ciclo de trabalho que superaria qualquer padrão de eficiência das espécies comuns. O processo está apenas ganhando velocidade. Câmeras de alta velocidade documentam a brutalidade e a precisão mecânica desse comportamento. A abelha alcalina pousa na flora e aplica uma pressão calculada em pontos específicos da estrutura vegetal. Vê-se como a flor dispara seu gatilho interno sob o impacto, golpeando o peito do inseto para liberar o pólen. Em uma fração de segundo, a abelha já se desloca para a próxima unidade floral, sem hesitação ou desvio de trajetória. Elas operam como máquinas biológicas programadas para uma função técnica de alta performance. A velocidade da polinização triplicou em toda a extensão da área cultivada. Onde antes predominava a cor roxa das flores abertas, a vegetação começou a murchar de forma acelerada, indicando o sucesso técnico da fertilização. Vagens de sementes ganharam volume e peso, curvando os caules das plantas sob a carga crescente. À primeira vista, o resultado parecia improvável, mas na prática, os dados confirmaram a eficiência do sistema. Quando as colheitadeiras avançaram pelos campos ao final da estação, os registros estatísticos validaram a escala do sucesso. A produtividade agrícola disparou para níveis sem precedentes na região. Em áreas onde a média histórica oscilava entre 300 e 400 quilos por hectare, os fazendeiros registraram a colheita de 1.200 a 1.300 quilos. Esse volume representa um incremento produtivo de 300 a 400%. O investimento de milhões de dólares na preparação dos leitos de sal atingiu o retorno financeiro total já na primeira safra. A estratégia de engenharia ambiental superou a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem de eficiência considerada humilhante pelos especialistas. Atualmente, ao observar o deserto de Nevada de uma perspectiva aérea, identificam-se quadrados brancos e geométricos que contrastam com o verde dos campos. Essas estruturas brilhantes não são marcas de degradação, mas monumentos de inteligência biológica aplicada. O progresso tecnológico neste setor não se manifestou através de novos circuitos ou laboratórios estéreis, mas pela integração de processos naturais brutos em uma cadeia industrial. A infraestrutura de sal permanece integrada à paisagem como o motor silencioso de uma produção em larga escala. O material biológico conclui esta fase, consolidando sua posição na cadeia produtiva. 11.200 quilômetros, essa é a extensão exata da linha costeira da China, uma fronteira marítima que foi convertida na maior estrutura de produção de proteína oceânica de todo o planeta. A produção anual desta nação atinge a marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras, um volume de biomassa que supera a produção somada de potências como Estados Unidos, Japão e França. Por que o consumo global dessa iguaria gera um subproduto tão perigoso para o ecossistema local? À primeira vista, a ostra parece ser apenas um recurso alimentar renovável, mas a biologia do molusco revela uma disparidade física severa entre a carne e sua proteção externa.
Apenas 10% do peso total do animal consiste em tecido comestível, enquanto os 90% restantes formam uma armadura de carbonato de cálcio densa, que possui uma resistência mineral similar à rocha e leva séculos para sofrer decomposição natural. O processo de descarte está ganhando velocidade de forma descontrolada. Vê-se como o acúmulo gera um problema logístico de proporções gigantescas, resultando no descarte anual de 6,6 milhões de libras de conchas, que se recusam a desaparecer do ambiente. Ao longo das províncias costeiras de Fujian e Guangdong, o equipamento pesado empilha esses resíduos em novas formações geológicas artificiais, criando montanhas brancas com muitos metros de altura que dominam a paisagem das praias. Mas isso é apenas o começo da complicação ambiental. Pode-se notar como essas pilhas de resíduos minerais se transformam em reatores químicos sob a influência do calor úmido e constante do verão. A carne residual que permanece presa nas fendas microscópicas das conchas entra em um estado de putrefação acelerada, servindo como base para a proliferação em massa de colônias bacterianas. Esse fenômeno biológico libera nuvens densas e invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio diretamente na atmosfera local. O ar torna-se quimicamente tóxico para os seres vivos, causando irritação severa nos pulmões dos residentes próximos e provocando a morte por asfixia dos peixes nos reservatórios de água doce adjacentes. Aparentemente, não é complexo imaginar que essas montanhas de lixo sejam apenas um passivo ambiental sem utilidade, mas na prática, essa massa tóxica esconde uma função química vital. O paradoxo surge quando o solo agrícola, tornando-se ácido como suco de limão, devido ao uso intensivo de fertilizantes químicos, encontra nessas conchas a única fonte capaz de restaurar seu equilíbrio. O carbonato de cálcio presente nas armaduras das ostras atua como um agente neutralizante de alta eficiência. Transição para o próximo nível. A engenharia moderna agora busca processar esses milhões de toneladas para converter o descarte em um corretivo de solo essencial. O resultado financeiro da aplicação desse material na agricultura manifesta-se em milhões de dólares economizados com sementes e suplementos químicos adicionais. A sabedoria técnica reside em devolver ao campo o que foi extraído do oceano, utilizando um projeto mineral que passou por milhões de anos de refinamento biológico natural. A coragem de olhar para trás e utilizar métodos de compostagem de longa duração permite que a indústria salgue a terra de forma produtiva, transformando o resíduo calcário em uma ferramenta de recuperação agrícola. Nesta etapa, não termina a evolução tecnológica, pois o processamento mecânico das conchas exige que elas sejam trituradas em partículas finas para que a reação química no solo ocorra de maneira uniforme. Pode-se notar como as conchas perdem sua estrutura rígida e se tornam um pó branco pronto para a distribuição em larga escala nas fazendas. A natureza não exige a invenção de novos sistemas complexos, mas sim a integração lógica de ciclos de resíduos existentes para salvar solos que estão morrendo. A transformação de uma catástrofe ambiental em ouro branco demonstra como a análise dos números e da química pode reverter danos ecológicos profundos. O material processado deixa a zona de descarte costeira, seguindo para as regiões agrícolas, onde desempenhará sua função neutralizante. Assim, o fluxo de resíduos integra-se novamente à cadeia de produção, e o caminho do mineral continua sem pressa até atingir a estabilidade final da Terra. 3,8 a 4,2. Essa é a faixa crítica de acidez que o pH do solo atingiu em pomares de frutas durante o ano de 2021. Por que a Terra tornou-se tão hostil a ponto de as raízes das árvores queimarem e perderem a sustentação? Aparentemente, a degradação era apenas superficial, mas na prática, a acidez extrema assemelhava-se quimicamente ao suco de um limão puro, tornando a agricultura inviável. Esse cenário de desolação apresentava um solo rachado, seco e sem qualquer sinal de vida biológica funcional. Pode-se notar como a água da chuva atua nessas áreas devastadas. O líquido não penetra nas camadas profundas, escorrendo por uma superfície endurecida e impermeável que apresenta a textura visual de cimento molhado. Mas isso é apenas o começo.
autoridades locais projetaram que, sem intervenções drásticas, vastas áreas de cultivo seriam abandonadas em menos de 15 anos. O contraste era evidente. De um lado existiam montanhas de cálcio descartado afetando a qualidade do ar, enquanto do outro, as terras ácidas sofriam pela carência desse mesmo mineral. Parece simples conectar esses dois desastres geográficos, mas na prática, a solução exigiu uma engenharia de proporções colossais. A resposta não surgiu de tecnologias futuristas, mas sim da industrialização em larga escala de conceitos antigos de correção de solo. Engenheiros identificaram que as montanhas de resíduos orgânicos eram, em sua essência, minas de calcário biológico puro. O processo está apenas ganhando velocidade. Para realizar a conversão de resíduos em condicionadores de solo, foi necessária a construção de uma infraestrutura massiva na região de Ruiano. 264 milhões de libras de conchas de ostras são devoradas anualmente por essa fábrica monumental. Vê-se como caminhões de grande porte despejam o material bruto diretamente em trituradores industriais pesados. As lâminas giram sem parar para quebrar a estrutura calcária original em fragmentos menores. Depois fica mais complexo. O material moído é direcionado para o interior de fornos rotativos gigantescos, onde ocorre o processo técnico de calcinação. 473 graus Fahrenheit, ou 245 graus Celsius, é a temperatura mantida rigorosamente dentro dos cilindros metálicos. Durante 30 minutos exatos, as conchas permanecem submetidas a esse calor intenso e controlado. O equipamento gradualmente elimina qualquer forma de vida microscópica através de uma esterilização absoluta. Pode-se notar como restos de matéria orgânica e bactérias nocivas são instantaneamente incinerados pelo fogo. Além da limpeza, o calor altera a composição física das conchas, tornando-as quebradiças e preparadas para a moagem final. O material se deita em camada uniforme na saída da linha de produção, na forma de um pó branco finíssimo. Esse produto técnico é classificado como biocálcio oceânico, um condicionador de solo saturado de minerais essenciais que foram drenados da terra ao longo de décadas. À primeira vista, parece um pó de pedra comum, mas na prática, ele atua como um agente neutralizante natural para a acidez do terreno. Tudo só se complica se a aplicação não for precisa, pois o objetivo é desbloquear nutrientes retidos na matriz química do solo. 220 milhões de libras de produto agrícola limpo são ensacadas e preparadas para o transporte a cada ciclo operacional. Onde antes existia o acúmulo de lixo tóxico, agora há um insumo capaz de reverter a esterilidade da terra. A teoria de laboratório enfrentou o campo de batalha imprevisível das fazendas reais. Vê-se como os caminhões carregados com o pó de ostra iniciam a distribuição nas áreas anteriormente devastadas. Os resultados químicos e biológicos manifestaram-se de forma imediata na estrutura física das plantações. O material deixa a fábrica e integra-se novamente ao ciclo produtivo da natureza. A temperatura do solo estabiliza-se conforme a acidez é neutralizada pelas partículas de cálcio processadas. Assim, o material atinge o padrão de qualidade necessário, pronto para a etapa seguinte de recuperação ambiental definitiva. O fluxo mineral segue adiante pela cadeia de restauração das áreas de cultivo. 60%. Esse é o aumento exato na produtividade registrado nos campos de cebolinha após a introdução do pó de conchas. Por que plantas que antes apresentavam aspecto amarelado e crescimento atrofiado sofreram tamanha transformação biológica? A aplicação desse material orgânico funcionou como um catalisador de ressurreição no solo, permitindo colheitas massivas na mesma extensão de terra, sem a necessidade de qualquer fertilizante químico adicional. Mas isso é apenas o começo. Nos pomares de Toranja, os sensores instalados profundamente no terreno registraram uma mudança química drástica, onde o potencial hidrogeniônico subiu 1,1 ponto. Pode-se notar como a terra abandonou a zona de acidez crítica, enquanto a matéria orgânica, o combustível essencial para o ecossistema subterrâneo, aumentou em quase 28%.
As árvores interromperam a queda prematura de frutos e a coloração das folhas retornou a um verde vibrante e saudável. Depois fica mais complexo. O impacto financeiro para os produtores superou as expectativas técnicas, especialmente nos experimentos realizados com o cultivo de alface. Vê-se como as plantas cultivadas com o pó de ostras não apenas ganharam volume, mas desenvolveram características sensoriais superiores. À primeira vista, a aplicação parece afetar apenas o crescimento, mas na prática, a alface tornou-se visivelmente mais crocante e com níveis de vitamina C superiores aos exemplares tratados com compostos sintéticos. O mercado consumidor identificou a qualidade superior, elevando o preço de atacado entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, essa transição representou uma revolução econômica completa, onde o resíduo oceânico regenerava a terra e ampliava a renda do homem. Tudo só se complica. O sucesso em diversas culturas encontrou um obstáculo inesperado em uma das produções mais estratégicas da região. 37 bilhões e 500 milhões de libras de amendoim são colhidas anualmente na China, consolidando o país como o maior produtor global. Por que a aplicação do pó de conchas falhou justamente nesta cultura degradada? Aparentemente não é complexo entender a química do solo, que de fato apresentou melhorias na porosidade e no índice de acidez após a intervenção. No entanto, o volume da colheita sofreu uma redução drástica. O equipamento de monitoramento indicou que a resposta estava na escala microscópica das raízes. O amendoim, sendo uma leguminosa, estabelece uma parceria simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio que habitam seu sistema radicular. A elevação veloz do potencial hidrogeniônico causada pelo pó de ostra gerou um choque térmico e químico nessas colônias bacterianas. Elas não possuíam a capacidade de adaptação necessária para acompanhar a velocidade da modificação humana no substrato. O processo está apenas ganhando velocidade. Ficou provado que a engenharia biológica não pode ser apressada, exigindo que o ecossistema tenha tempo para realizar sua própria recalibração natural. 150 anos foi o tempo necessário para que 85% dos recifes naturais de ostras desaparecessem das costas regionais. O fundo oceânico, anteriormente uma floresta submarina densa, transformou-se em um deserto de lama estéril. A solução para essa crise subaquática não envolveu ligas metálicas ou concreto de alta resistência, mas sim o resgate de técnicas de 300 anos atrás. Engenheiros e biólogos optaram pelo uso de estacas simples de bambu e madeira bruta. Nesta etapa não termina. Pode-se notar como os técnicos cravam manualmente essas estruturas nos lodos das saídas costeiras durante as marés baixas. O objetivo técnico era fornecer uma base sólida para que as larvas de ostras em suspensão encontrassem um ponto de fixação permanente. Sem o uso de maquinário pesado, a força das marés e a disposição manual das estacas iniciaram uma recuperação acelerada. A biomassa na zona de teste aumentou 10 vezes em poucos meses, cobrindo completamente a madeira com novas colônias. Vê-se como cada ostra adulta opera como uma unidade de filtragem biológica contínua, processando impurezas da coluna d'água sem interrupção. A câmera desliza sobre o novo recife, onde a vida marinha volta a se estabelecer de forma organizada e produtiva. O material orgânico agora fecha o ciclo entre o fundo do mar e a superfície terrestre. A temperatura e a salinidade agora trabalham a favor da manutenção dessas estruturas vivas que protegem a costa. O fluxo de restauração ambiental segue adiante pela cadeia de produção de forma sustentável e equilibrada.